pois eu não tô aqui para mentir, mas para repetir o que ouvi de quem viu, e de quem quase ficou doido vendo. Foi lá para as bandas de Cáceres, num lugarejo escondido entre o rio Paraguai e um pedaço de mata que o povo chamava de Mata do Fundo. Lugar quieto, mas de noite o silêncio parece que tem ouvidos. Diz que morava ali um cabra chamado Seu Firmino, viúvo, velho e teimoso, que herdou uma casinha no meio do mato, feita de barro e telha-vã. A casa tinha mais de 100 anos, e o povo dizia que quem dormisse lá sozinho escutava choro. Um choro fino, triste, que começava debaixo do chão e subia pelas paredes. Mas Seu Firmino, homem que achava que a assombração era invenção de quem não tinha serviço, foi morar lá mesmo. Logo na primeira noite, o vento veio gemendo por entre as frestas e os galhos raspavam no telhado feito unha em caixão. Lá pras tantas, ele ouviu um barulho. Ping, ping. Era como se a casa chorasse devagarinho. Oxe, deve ser goteira, murmurou o velho, pegando a lamparina. Andou até o canto da sala, mas o chão estava seco. Foi para a cozinha. Nada. Quando abaixou para olhar debaixo da mesa, ouviu uma voz rouca saindo do assoalho. Tá frio aqui embaixo, Seu Firmino. O cabra largou a lamparina, deu um grito que acordou até os sapos do brejo e saiu pela porta tropeçando no cachorro. No outro dia, foi pedir conselho para Padre Onofre, homem sabido que já tinha exorcizado até sombra de árvore. O padre ouviu tudo calado, coçando o queixo. Olhe, meu filho, pode ser alma penada. Dizem que nessa casa morou uma mulher que chorou tanto pelo marido que a tristeza ficou morando ali. Tu fez promessa para ela? Promessa? Eu nem sabia que tinha inquilina debaixo do chão. O padre riu, balançou a cabeça e mandou ele benzer a casa com água do rio e rezar 3 credo. Mas Seu Firmino era mais teimoso que mula parida. Na outra noite, voltou para casa, acendeu o lampião e disse alto: quem tiver aí embaixo, pode parar com essa choradeira, que eu quero dormir. Pois o silêncio durou só um fiapinho de tempo. Depois, a voz veio de novo, mais forte. Tô com saudade, Firmino. Ele empalideceu. Era a voz da finada mulher dele, Dona Helenice, morta fazia mais de 10 anos. O velho começou a rezar, mas a reza saía enganchada, parecendo soluço. Pegou a lamparina e foi até o quarto. O chão estava tremendo. Aí, sem aviso, o assoalho se abriu e saiu um vento frio, desses que cheiram a vela apagada. Eita peste! Gritou ele, pulando para trás. Do buraco subiu uma sombra, meio mulher, meio fumaça, com os cabelos esvoaçando e os olhos piscando igual brasa de fogueira. Ela olhou para ele e disse: Tu prometeu que voltava para mim, Firmino. O cabra correu tanto que no outro dia apareceu na venda de seu antero só de ceroula, com o cabelo em pé e o olho arregalado. Homem, o que foi que lhe aconteceu? Perguntou o vendeiro. Minha mulher voltou para me cobrar jura de amor. Ora, e o que ela queria? Disse que eu tinha prometido amor eterno, e parece que o contrato não venceu nem no cemitério. O povo caiu na risada, mas ninguém mais quis passar perto da casa. Padre Onofre até tentou benzer o lugar, mas o sino da igrejinha bateu sozinho bem na hora, e o padre jurou que sentiu o chão tremer. Desde então, a casa ficou lá, tomada pelo mato, chorando baixinho nas noites de lua nova. E quem passa por lá, jura que ainda ouve uma voz pedindo: não me deixa sozinha, Firmino. O povo da região diz que o choro some quando alguém faz promessa de amor na frente da casa. Mas se o casal briga, o choro volta, dobrado. E é por isso que ninguém mais namora perto da Mata do Fundo, porque, como diz o compadre Zeberto, o filósofo do boteco, promessa de amor é bonita, até o dia que o defunto resolve cobrar. Depois do que aconteceu com Seu Firmino, o povo de Cáceres ficou uns bons meses sem nem olhar na direção da Mata do Fundo. Mas sempre tem um besta. E dessa vez o besta tinha nome: Carlinhos da Oficina. Carlinhos era um cabra novo, metido a valente, que achava que história de alma penada era invenção de velho que não tem o que fazer. Namorava Jéssica, moça bonita, língua afiada, dessas que quando ri parece que até a lua se ajeita para olhar. Um dia, estavam os dois conversando lá na beira do rio e Jéssica disse rindo:
Tu vive dizendo que é macho pra tudo, Carlinhos, mas quero ver tu me levar pra dormir na casa que chora. Carlinhos arregalou os olhos. Naquela casa do Firmino? Tu é doida, menina. Ah, então é medo, provocou ela, rindo. Medo eu? Eu durmo até dentro do cemitério, se quiser. Pois tá feito. Amanhã à noite nós dois vamos lá. Quero ver se a tal defunta aparece para nós tomar café. E assim foi. Na noite seguinte, Carlinhos levou uma rede, 1 litro de pinga e o rádio velho para botar música, para espantar a alma. Jéssica foi de lanterna e rosário. Que mulher é doida, mas não é besta. Chegaram na casa, o mato já tapava metade da parede e o vento fazia o telhado gemer. Carlinhos olhou e disse: parece mais galinheiro abandonado que casa assombrada. Jéssica respondeu: pois é, mas até agora só quem teve coragem de entrar foi tu e os mortos. Entraram. A casa estava fria, cheirando a mofo e vela velha. Montaram a rede, acenderam o lampião e Carlinhos abriu a pinga. Se a alma aparecer, eu ofereço um gole, uai. Deram risada, beberam um pouco e a noite foi caindo grossa, pesando no ar. De repente veio aquele barulho conhecido. Pim, pim, pim. Jéssica segurou o braço dele. Carlinho, tu ouviu? Ouvi, mas deve ser goteira. Goteira debaixo da cama. O cabra olhou para o chão e sentiu o arrepio subindo feito formiga com raiva. Aí, lá de baixo, veio a voz. Tá frio aqui embaixo, Carlinhos. Carlinhos travou. Jéssica tapou a boca para não gritar. Ele tentou rir para disfarçar. É o eco, mulher. O eco da mata. Mas o eco respondeu. Não é eco, não. É saudade. A rede balançou sozinha. O lampião apagou. Jéssica agarrou no pescoço dele. Vamos embora, pelo amor de Deus. Saíram tropeçando, derrubando o rádio e a pinga. Quando chegaram no terreiro, o rádio ligou sozinho e começou a tocar Evidências do Nada. A moça gritou. Até a alma gosta de moda sertaneja, meu Deus. Os dois correram que nem 2 tatu desvairados. No outro dia, chegaram na vila mais brancos que farinha seca. Seu Ademar, o dono do bar, perguntou. E aí, viram a alma? Carlinhos respondeu suando. Vi, e ela canta desafinado. Desde então, o povo de Cáceres diz que nas madrugadas de lua cheia ainda se ouve evidências tocando baixinho vindo da casa e uma risada de mulher misturada com o choro. Dizem que a alma de Dona Helenice agora tem companhia e que ela anda dizendo para todo mundo que o amor é eterno. Até quando o rádio pega a estação errada. E o compadre Zeberto, aquele que não perde um gole nem um causo, resumiu tudo com sua filosofia de boteco. O cabra vai por amor, mas volta correndo por instinto de sobrevivência. Pois num é que eu me lembro bem daquele tempo. Lá pros lados de Vila Bela da Santíssima Trindade, quando o povo ainda andava de bicicleta com garupa de ferro e o rádio de pilha era o único jeito de saber das novidades. Era o fim dos anos 80, tempo de estrada de chão batido, lamparina tremendo no vento e de assombro espreitando debaixo de cada mangueira. E foi por essas bandas que aconteceu o caso do Coroné Honorato Queiroz, homem bruto, dono de meia serra e de um gado que parecia nuvem no horizonte. Diziam que ele mandava mais que prefeito, mais que padre e até mais que o delegado. E que quem olhasse torto para ele ou para a mulher dele, Dona Ritinha, amanhecia com o corpo inchado de marimbondo e a língua grudada no céu da boca. Agora, Ritinha... Ah, Ritinha era um perigo bonito, mulher de voz doce, cabelo preto que batia no quadril e um olhar que parecia saber mais do que devia. O povo dizia que ela tinha o dom de falar com o vento e que quando se zangava, o vento respondia. Eu mesmo ouvi uma vez, mas já chego lá. O coroné era ciumento que só o demo. Não deixava Ritinha nem ir na venda comprar sal. Vivia de olho nela, rosnando mais que cachorro no osso. E quanto mais ele prendia, mais ela murchava, igual flor sem água. O povo notava. A cozinheira, a velha Dona Chiquinha, jurava que à noite Ritinha ia até o terreiro e conversava sozinha com o escuro. Ela fala com o vento, coroné, disse Chiquinha uma vez. Fala nada. Fala é com vagabundo, respondeu o homem batendo na mesa com o punho fechado. Daquele dia em diante, a coisa só piorou. As galinhas começaram a sumir.
O gado se desgarrava, e toda noite um uivo diferente cortava o breu da serra. Era voz de mulher, mas uma voz estranha, meio rouca, meio chorada. O povo da redondeza começou a cochichar que Ritinha tinha 7 vozes dentro dela, e que cada uma falava num tom. Tinha a voz de choro, de riso, de raiva, de medo, e uma que ninguém queria ouvir, que era a voz da vingança. Mas homem teimoso não acredita em aviso, né? O coroné riu, chamou todo mundo de besta e disse que o que assustava o povo era cachaça. Até que numa sexta-feira, dia de lua minguante, ele resolveu provar que não tinha medo. Pegou o cavalo baio e subiu o serrote Queimá, aquele onde o povo dizia que os antigos índios enterraram as mulheres que tinham o dom da fala do vento. Eu quero ver se essa tal voz vai me responder, gritou ele rindo alto, e subiu. Diz o povo que quando chegou lá em cima, o vento parou, o mato ficou quieto e o cavalo empacou. A lua, que vinha bonita, se escondeu atrás da serra. Foi aí que ele ouviu: Honoratou. A voz vinha de trás, mas quando ele virou, não tinha ninguém. Só o vento soprando quente no pescoço dele. Honoratou, chamou de novo, dessa vez do outro lado. O homem suou frio. Tentou rir, mas a garganta travou. A voz agora vinha de todos os cantos, e cada vez que ele ouvia, parecia uma mulher diferente chamando. Uma voz doce, outra rouca, outra infantil, outra que gritava, e uma que ria. Ria feito faca arranhando ferro. O cavalo empinou, ele caiu, rolou o morro abaixo e só parou lá embaixo, todo ralado, com o chapéu longe e o orgulho ferido. No outro dia, quando voltou para casa, Ritinha não estava mais lá. Sumiu. Deixou só um lenço pendurado na janela e um cheiro de jasmim que o vento espalhou por toda a fazenda. O coroné ficou doido. Mandou capanga, chamou o rezador, fez promessa para Santo Antônio e até ofereceu metade das terras para quem trouxesse a mulher de volta, mas ninguém achou. Aí começaram as histórias. Uns diziam que Ritinha tinha se jogado no rio, outros que o vento levou. Mas o que o povo mais acredita até hoje é que ela se misturou com o vento e que as 7 vozes dela ainda rondam o serrote. Depois disso, o coroné definhou. Parou de mandar, de comer, de dormir. Às vezes saía para o terreiro e ficava parado olhando para o alto, como quem esperava ouvir o nome dele. Um dia, bem no meio da seca de 1988, o peão Zé de Nico achou ele lá no curral, caído, com os olhos arregalados e um sorrisinho torto no canto da boca. Ninguém sabe se morreu de susto ou se o vento levou a alma dele também. E o mais esquisito, no mesmo instante em que enterraram o corpo, levantou um vendaval danado que arrancou telha, derrubou o galho e fez o povo correr para dentro das casas. Desde esse dia, toda vez que venta forte lá para os lados da Serra Queimá, o povo fecha as janelas e reza. Dizem que o vento fala, e quem tem ouvido bom escuta as 7 vozes misturadas, rindo, chorando, chamando. Honoratou, Honoratou. Eu mesmo escutei uma vez. Foi lá em 89, quando eu voltava de um forró em Pontes e Lacerda. Tava meio virado de pinga e resolvi cortar caminho pelo serrote. Quando o vento começou a bater, eu jurei que era só o tempo mudando. Mas quando ouvi aquela voz me chamando pelo nome, igualzinha, igualzinha, aí eu fiz o que todo cabra sensato faz. Me benzi, chutei o chinelo e corri descalço até a vila. E desde esse dia, eu digo a quem quiser ouvir. No Mato Grosso, quem brinca com o vento, acaba virando parte dele. E se algum dia tu passar por lá e sentir um arrepio sem saber por quê, não olha para trás, não, porque pode ser Ritinha das 7 vozes, procurando um coração teimoso para fazer companhia ao dela lá no serrote. Seu Inácio era um boiadeiro das antigas, daqueles que conhecia as veredas do Pajeú e do sertão de Itaparica como a palma da mão. Homem de 30 e poucos anos na minha versão, mas com cara de mais velho pela vida dura. Homem alto, peito largo, falava pouco e quando falava vinha coisa certa.
Tinha uma fazenda miúda perto de Serra Talhada, em Pernambuco, e de lá guiava as tropas para vender gado lá para as bandas de Caruaru, Juazeiro do Norte, e às vezes chegava a passar a fronteira para o Piauí, nas redondezas de Picos. Era homem de confiança. Gente chamava ele para levar boiada porque sabia que ele não se mexia com trapaça. Seu Inácio tinha 2 filhos. O mais velho, Joãozinho, homem feito, lá para os 25 anos, e o mais moço, Lourenço, uns 16, aprendiz de peão, todo de canga e coragem. A peonada gostava de trabalhar com eles. Era respeito por todo lado. Num desses embarques lá, quando o sol estava rachando o couro do chapéu, entrou na tropa um peão novo que veio do norte do país. Chamavam ele de Manuel do Pará, apelido que pegou por ter vindo de longe, mas o homem não aguentava um desaforo. Era um desses que se fazia amigo do dono da boiada com muita gentileza, puxando conversa e bajulando mais do que preciso. O negócio daquela viagem foi o costume. Levaram 200 bois, engordados às pressas. Venderam em feira grande. Descontaram as despesas. Embolsaram o dinheiro dentro das capangas, coitadas de couro bem trancadas. E botaram as 2 capangas no arreio. Para tocar a tropa de volta foi tudo de cerimônia. Na volta, quem tem que ir rápido vai mais ligeiro, e a turma costuma dormir na beira da estrada numa tapera qualquer. Pois foi numa dessas noites, já perto da divisa entre Pernambuco e o Piauí, que a onça, a bichona, fez a festa. Quando acordaram de manhã, acharam a mula morta, acharam o resto do acampamento revirado e tinha sinais de coisa ruim. O chapéu do seu Inácio rasgado, jogado no chão, as roupas espalhadas. Mas do homem, nada. Nem pólvora, nem cordão de ouro, nem relógio, nada. Só as roupas e o corpo. O resto tinham comido as onças, disseram. Só que tinha furos de bala nas costas, e a peonada soube logo que aqui não era trabalho de onça só. E o peão Manuel do Pará desapareceu junto com o dinheiro e os cavalos. Os filhos não se conformaram. Joãozinho e Lourenço juraram que iam achar o homem e desatar a história no couro do mundo. Naquele tempo a coisa corria rápido nas estradas. Avisaram os delegados, os fazendeiros, botaram o jornal nas rádios das vilas e o nome de seu Inácio era conhecido de Vão do Gonzaga até a feira de Picos. A notícia espalhou. Mas a vida é estranha. Às vezes a justiça demora e a vingança vai ganhando juízo. 10 anos se passaram. A dor dos filhos foi mudando de fogo para carvão quente. Ficou ali, constante. Quando acharam notícia de que o tal Manuel do Pará teria aparecido para cima no norte de Pernambuco, perto de Afogados da Ingazeira, e umas bandas ali, os 2 filhos tocaram a boiada para lá, contrataram uns cabras de estimação e foram procurar. Descobriram que o Manuel tinha feito das suas. Chegou no sertão, cavalgando com ar de quem tinha nascido em terra boa, comprou umas terras de meia leite, meteu as mãos em tudo que viu, fez fama de valente, mas também era homem de sangue frio. Era homem que apanhava por baixo. Quando acharam o homem, que estava velhinho, com uma perna rota pela picada de flecha que levou de índio tempos atrás, ele estava na cama, magro, com a pele colada no osso. Reconheceram logo, e o Manuel sorriu com ar de quem já sabia o destino. Contou ali, com voz que não tremia, que foi ele que puxou 4 balas nas costas do seu Inácio, enquanto o homem olhava a onça. Contei isso na frente de todo mundo, disse ele, e mergulhou no silêncio. A confissão saiu como água de mina. Então veio a parte que prova que a justiça do sertão às vezes é mais estranha que as coisas da cidade. Os companheiros que vieram com os filhos do patrão ouviram a história e ficaram com raiva. O mais novo queria logo passar a voz do revólver, mas o irmão Joãozinho, homem mais medido, falou: "Calma, vamos ouvir o resto, que matar também não traz o pai de volta." A mulher do Manuel, que tinha ouvido a confissão, levantou a cabeça e falou com os olhos cheios de vontade. "Eu andei pedindo a Deus que esse homem uma vez batesse nas nossas cabeças e sumisse. Ele maltratava a gente." Com isso, os filhos do seu Inácio pensaram diferente. Se a questão era apenas o homem ruim, talvez fosse justo não só matar, mas fazer pagar cada dia de sofrimento que ele causou. E aí, meu amigo, é que a história torceu.
Em vez de enforcar ou estourar logo o homem, decidiram fazer algo que ficasse na pele dele igual a chumbo. Venderam a fazenda que o Manuel tinha adquirido. Compraram com o dinheiro tudo que a mulher precisava. Casa nova, rojão de compra de comida, uns bichos para o sustento e deixaram o Manuel na mão do destino. Não era crueldade sem fim, era dar para o sujeito o tempo de refletir, de apodrecer sem o consolo de quem o lembrasse de vez em quando. Se mata logo, disse Joãozinho. É favor, deixemo que ele sofra do jeito feio. E assim foi. O homem ficou naquele sítio com a perna ruim, rodeado de vento e remorso, sem arma, sem amigo. Os filhos do seu Inácio voltaram para a estrada levando o gado que era do pai. E para marcar que a vingança tinha acontecido, levaram duas coisas mais. As orelhas do Manuel. Sim, meu amigo. Eles arrancaram as orelhas, metade de verdade, metade de história de homem do sertão. E depois de tratadas com sal e um tal de conservante que os cabras do mato sabem fazer, levaram-nas para a mãe do patrão. Penduraram aquelas orelhas, já secas, num cordão junto das tralhas do pai no paredão da casa. Quem chegava via aquilo e sabia que a justiça por lá vinha como rede que demora, mas prende. Antes que você abra a boca. Sim, o causo é bruto. Mas é causo que se conta na beira da fogueira, com a cuia de café na mão e o cachorro deitado no pé. Aqui a moral vem enrodilhada. Tem amizade falsa que é mais perigosa que onça. Tem gente que sorri na cara e espeta a faca nas costas. A turma, com o tempo, foi chamando o Manuel de amigo da onça, porque ele foi amigo na fala e onça na ação. Dali nasceu o termo, dizem por esses lados, e a história rodou o sertão até virar ditado. O velho Joãozinho, depois de tanto tempo tocando boiada, virou apelido de respeito. Lourenço, o mais novo, aprendeu a não confiar demais em quem fala bonito. E a mãe dos rapazes, lá em Serra Talhada, guardou com carinho as tralhas do marido. A botina, o facão, o cordão de ouro, tudo junto com as orelhas enfeitadas, para quem chegava e perguntava onde estava o patrão, ver que não era a onça toda que decide. E a fala do povo ficou assim: cuidado com o amigo da onça. Hoje em dia, a rapaziada usa a frase até para quem te elogia demais no trabalho e depois te puxa a tapadeira. Serve para avisar. Porque amigo verdadeiro se mostra quando a noite bate e não quando o sol ainda está brilhando. Amigo de onça é o que sorrateiro pega teu couro e some com a tua carne. Se você gostou do causo, passe adiante pro seu primo, pro vizinho, pro pessoal da feira. Conte com o sotaque, com o mato, com a prosa. E lembra, quando um cabra fica muito amigo do dono da fazenda sem ter história, é bom a gente ficar ligeiro. A natureza do homem muda, o tempo ensina e o sertão guarda lembranças que ninguém apaga fácil. E assim acabou o causo do seu Inácio do Cumaru, contado como meu avô me contou, com as palavras embranquecidas pelo tempo, mas com o mesmo gosto amargo de rapadura queimada. Se escutarem bem por aí, em noites de lua curta, ainda dá para ouvir a risada da onça e o sussurro: cuidado com o amigo da onça. Ô meu filho, não sei se você acredita nessas coisas de alma penada, promessa feita no escuro e bicho que aparece só pra quem não devia ver, mas eu vi. E se não tivesse visto com meus próprios olhos, juro que dizia que era invencionice de pescador. Era o ano de 1984. Eu morava num sítio pequenino nas beiradas do Rio Claro, perto da estrada de terra que ligava Santo Antônio do Leverger até Chapada dos Guimarães. O trem lá era simples: galinha, mandioca, um radinho de pilha e um jipe que vivia mais empurrado do que rodando. Pois não é que apareceu por aquelas bandas um sujeito estranho, vindo lá das bandas do Pantanal de Poconé. Chamava-se Seu Arlindo Mota, um cabra magro, de fala mansa, mas com um olhar que dava arrepios até em cachorro brabo. Dizia que estava de mudança procurando sossego e um pedacinho de terra para plantar. Mas o povo dali sabia que onde tem sossego demais, o demo faz morada. Logo que chegou, Seu Arlindo comprou um pedaço de terra bem na curva do rio, onde o pessoal dizia que morava o Caboclo das Águas. Um espírito antigo que guardava o leito do rio e castigava quem mexesse onde não devia. O povo respeitava aquele pedaço. Ninguém pescava ali, ninguém atravessava de canoa, nem menino se banhava.
Mas o danado do Arlindo, com sua teimosia de homem sem medo, meteu enxada, limpou o mato e começou a construir casa e curral, dizendo que essas histórias de alma eram coisa para assustar besta. E foi aí que o inferno começou a se assanhar. Nas primeiras noites o povo ouviu uns batuque vindo do lado da beira d'água, um som pesado como tambor batendo no fundo da terra. Quem passava de longe jurava ver uma luz azul flutuando sobre o rio, igual um lampião encantado. Teve um pescador, o Zé Gervásio, que jurou de pé junto que viu uma sombra saindo da água. Um homem sem rosto, feito de lodo e folha, com um olho só brilhando igual brasa. O povo dizia: Arlindo mexeu com coisa do outro mundo, mas ele nem aí. Começou a ficar rico de um dia para o outro. O milho dele crescia em dobro, o gado engordava sem nem ração, e até o leite da vaca dava mais grosso que nata de domingo. Isso aí é bênção, ele dizia, rindo, enquanto o povo coçava a cabeça desconfiado. Só que toda bênção, quando vem ligeiro demais, tem dono. Foi numa sexta-feira, noite de lua minguante, que o padre João, lá da capela do Morro do Cruzeiro, foi chamado às pressas na casa de Arlindo. A mulher dele, Dona Lourdes, gritava que o marido estava virando bicho. Quando o padre chegou, encontrou o homem se debatendo no chão, com o corpo coberto de lama, os olhos virados e a voz dizendo coisa que nem cristão devia ouvir. O rio quer o que é dele, 3 luas para pagar o trato. Senão, leva tudo. Depois disso, Arlindo sumiu. A mulher dele jurava que ele levantou de madrugada, foi até o rio e nunca mais voltou. A canoa que ele usava para atravessar o Rio Claro apareceu virada, boiando sozinha, com um pedaço de corda cortada. Parecia mordida. Mas o estranho mesmo veio depois. A cada lua minguante, o povo ouvia barulho de enxada cavando, lá no barranco do rio. Quem tinha coragem de chegar perto dizia que via um vulto mexendo na terra, com os olhos brilhando igual lamparina. E no outro dia, adivinha? O gado da redondeza amanhecia morto, sem sangue, e as pegadas vinham molhadas até o curral. Dona Lourdes foi embora para Cuiabá e a fazenda virou ruína. O mato cresceu, engoliu o curral e o rio comeu o resto da cerca. Dizem que até hoje, quem passa por ali de noite escuta o som do tambor do caboclo das águas e vê uma luz azul tremendo por cima da água. Teve até um moço novo, metido a valente, o Tonho de Assis, que resolveu acampar por lá para provar que era tudo conversa. No outro dia, acharam a rede dele rasgada e as botas boiando na beira do rio, só as botas. O povo de Chapada fala que o tal Homem do Rio Claro ainda aparece nas noites quentes de janeiro, quando o ar tá parado e o céu parece de cobre. Dizem que ele caminha devagar, todo coberto de lama, com um lampião azul na mão, oferecendo riqueza para quem tiver coragem de olhar nos olhos dele. Mas quem aceita o trato não dura 3 luas. E eu, que já fui besta de ir pescar lá uma vez, posso lhe garantir. Quando o vento muda e o rio fica quieto demais, é melhor nem chamar pelo nome dele, porque o caboclo escuta, e quem o chama, chama a própria desgraça. E foi assim, meu compadre, que o povo do Mato Grosso aprendeu que rio encantado num é lugar de plantar ambição. Arlindo quis brincar com o que era do outro mundo, e o outro mundo veio buscar o que era seu. Agora diga você, isso é mentira de velho ou verdade que o tempo não teve coragem de apagar? Pois num, é que hoje me bateu uma lembrança danada de um causo que quase me deixou sem alma lá pras bandas do Mato Grosso. Eu sou o Raimundo Nonato, mas o povo de Rosário Oeste me chama de Mundico das Veredas. E olha, se eu mentir um fiapo, que o trovão me parta ao meio, porque o que eu vi naquele dia não foi coisa de gente viva, não. Era um domingo quente, o sol queimando o quengo, os passarinhos calados e o vento parado feito cachorro dormindo. Eu tinha ido pra roça ali pras beiras do rio Cuiabá, perto de uns matos fechados que o povo chama de Serra das Araras, caçar umas viadinhas pra fazer carne de sol. Tava eu e meu embornal, a espingarda de 2 canos e um maço de fumo pra espantar o sono. A mulher lá de casa, Dona Janira, ainda gritou da varanda: "Ô Mundico, vê se não me aparece aqui com trem de alma penada, viu?
viu? E eu só disse: mulher, o único trem penado que tem aqui sou eu, que não durmo faz 3 noites de tanto calor. E lá fui eu, todo sabido, achando que ia dar sorte. Andei umas 2 léguas de mato, o sol já se escondendo atrás das serras, aquele cheiro de terra quente subindo, e o mato fazendo um zunido miudinho, como se tivesse gente cochichando por baixo das folhas. Quando foi quase escurecendo, ouvi um estalo. Pac! Fez o galho. Pensei que fosse veado. Me agachei feito tatu, o coração querendo sair pela boca. Mas o que eu vi, meu povo, até hoje me dá arrepio nos espinhaços. Lá, debaixo de um pé de jatobá velho, bem no clareirão, vi um vulto branco. Era uma coisa comprida, meio torta, parecendo o véu de noiva, só que tremelicava no ar sem vento nenhum. Eu travei. O suor escorria pelas costas. Pensei: Mundico, tu se meteu foi com nervosia das braba. Era melhor ter ficado em casa escutando o rádio. Peguei a espingarda devagarinho e mirei. O bicho parecia dançar, sabe? Ia para um lado, vinha para o outro, balançava as beiradas e fazia um barulho esquisito, um gemido miúdo tipo... Eu engoli seco e disse: se for cristão que diga amém. Se for nervosia que suma agora mesmo. O vento parou, o silêncio cortou o mato e o vulto veio na minha direção. Cabra. Eu juro por tudo quanto é santo que corri sem olhar para trás. Só via o clarão das estrelas rodando na minha frente e as ramas me batendo no rosto. Tropecei numa raiz, rolei num barranco, levantei e continuei. Parecia um bode endoidado fugindo de lobisomem. Quando o dia começou a clarear, já estava perto do povoado de Bom Jardim, suando, sujo e tremendo que nem vara verde. Seu Firmino, o vaqueiro que morava por lá, me viu e perguntou: ô Mundico, que danado foi isso, homem? Tá branco que nem farinha. E eu respondi: eu vi, Firmino. Eu vi uma nervosia no pé do jatobá, rodando feito bandeira no vento. Ele riu e disse: tu tava era vendo o véu de viado, Mundico. O vento passa, levanta poeira, o sol se põe e tu já acha que é alma penada. Mas eu fiquei calado, fui pra casa de cabeça baixa, o coração ainda batendo descompassado. Chegando lá, a Janira olhou pra mim e perguntou: e aí, trouxe o bicho? Eu disse: trouxe não. Trouxe foi o susto nas costas. Ela caiu na risada. Tu não larga de ser frouxo, homem. Nervosia é tua fome que fala alto. Eu não retruquei, mas dentro de mim sabia que não era invenção, não. No outro dia, seu Firmino foi lá ver o tal lugar. Quando voltou, chegou na minha casa de tardinha, coçando a cabeça e falou baixo: Mundico, tu lembra da nervosia do jatobá? Pois eu achei foi um manto branco preso no galho, daqueles que o povo usa em promessa para Nossa Senhora. Oxente, e quem bota promessa no meio do mato, homem? Perguntei. Pois é, ninguém sabe. E o mais estranho, tinha marca de pé em volta, mas só de um lado, como se fosse gente manca rondando. Rapaz, a espinha gelou de novo. Fiquei a noite toda sem dormir. Cada estalo do telhado eu dava um pulo. E lá pras 2 da madrugada, escutei um barulho lá fora, no terreiro. Pensei que era o vento, mas o vento não geme desse jeito não. Peguei o candeeiro, saí devagarinho, o coração querendo fugir do peito. A luz tremia. E sabe o que eu vi? Era uma cabra branca com o pano de promessa amarrado no pescoço, rodando em volta do chiqueiro. Pense num homem que quase se mijou de rir e de medo ao mesmo tempo. Voltei para dentro e gritei para Janira: mulher, a nervosia do jatobá tá pastando aqui no terreiro. Ela veio, olhou e caiu na risada. Pois essa tua nervosia tem chifre e come mato, Mundico. Mas vou lhe dizer, mesmo sabendo depois que era cabra, eu ainda sinto o arrepio quando passo naquele caminho. Porque juro que, naquela noite, antes do dia clarear, tinha mais coisa lá no mato além da cabra. O vento rodava em volta de mim, o mato fazia reza, e um cheiro forte de flor de jatobá tomava o ar, mesmo não sendo tempo de floração. Dizem os mais velhos que naquela vereda morou uma mulher chamada Maria da Légua, que se perdeu caçando o marido e nunca mais voltou. O povo fala que ela aparece como vento ou véu branco, e que quando ela passa, o mato se cala. Pois bem, desde esse dia, todo mundo que passa ali jura que sente o mesmo vento. Aquele arrepio que parece cutucar a nuca, como quem diz: não mexe com o que dorme. E eu, Mundico das Veredas, aprendi a lição. Quando o mato se cala, o vento some e o jatobá suspira.
É melhor largar de ser curioso e correr, porque nervosia não gosta de testemunha viva. Hoje, quando sento na calçada com o povo de Rosário Oeste, tomando café e proseando, eles ainda me perguntam: Mundico, e aquela tua nervosia do pé de jatobá? E eu só rio, digo: oxente, tá viva ainda, só mudou de rumo, agora mora na língua de quem gosta de causo. E a risada corre solta, o vento balança o terreiro, e a noite lá longe parece responder: Moral do causo. Quem vai pro mato de madrugada, que leve fé, fumo e coragem. Porque no sertão, o vento fala, o mato escuta, e a nervosia, essa não dorme nunca. Lá pelos anos 60, em uma fazenda rachando de sol na região de Paulo Afonso, no sertão da Bahia, morava Dona Durvalina, uma mulher de idade já avançada. Tinha cerca de 70 e poucos anos, os joelhos cansados, as mãos marcadas pelo tempo de trabalho duro, o corpo lento como mucambo no fim da tarde. Ela vivera décadas cuidando da fazenda Boa Lembrança, ao lado de seu marido, dona de trator de boi, roçado de sorgo e cana, terra vasta, cisternas cheias e vizinhança que respeitava seu nome. Mas o tempo foi levando. Primeiro perdeu o marido, que trabalhara incansavelmente ao seu lado durante anos de seca e vindima. Depois, os filhos cresceram e se foram. O que restou era ela, Dona Durvalina, sozinha naquela casa de taipa e telha de barro, sob poeira, calor e lembranças que insistiam em brilhar nos seus olhos úmidos. Sua filha, Jerusa, morava com o marido, seu Antônio Raimundo, numa casa modesta dentro da mesma propriedade, cuidando de um pedaço de roça de milho miúdo, rachado pela seca. Jerusa já não era menina, tinha uns 40 anos, mas o corpo endurecido pelas enxadas e por esperar alívio que nunca chegava. Seu Antônio Raimundo era homem preguiçoso, dormia muito, reclamava da vida, dizia que ia trabalhar amanhã, mas amanhã raramente vinha. Ele nunca foi mau, mas era lento de braço, ligeiro de desculpas. Dona Durvalina já não tinha forças para levantar cedo como antes. O sol feriu-lhe as costas, o pó subia da estrada velha e o respiro lhe custava esforço. Passava as tardes sentada no pequeno alpendre da casa de barro, vendo o horizonte ondular sob calor, mato seco, o vento que abanava telha e folha de juazeiro. A vida lhe estava lenta, pesada, espinhosa. Uma noite, era lua nova, escuridão na caatinga. Quando o estoque de farinha já estava quase no fim, o milho remexia no saco da despensa, e a espera pela chuva era vento que parecia gemido. Jerusa e seu Antônio desceram dali para uma conversa miúda no quarto abafado da casa velha. Antônio, daqui nada sobra, sussurrou Jerusa. Se a gente não fizer algo, agora mesmo vamos passar fome. Ele coçou a barba e murmurou: pois então, acho que a solução é simples. Mãe, senhora tem que sair desta casa. A gente precisa deste espaço para cultivar melhor, para plantar feijão grande. A proposta cortou o peito velho de Dona Durvalina como faca de gesso. Ela, sentada na cadeira de balanço rangente, ficou muda. Os olhos dela, fundos, pareciam revirar as lembranças antigas. A vida que fizera com o marido, a sombra da sala de estar, o cheiro de café torrado que ainda insistia no ar quente. De manhã cedinho, o sol mal clareava quando Dona Durvalina sentiu ruídos estranhos. Barulho de baú sendo arrastado, vidro de janela rangendo, passos abafados na varanda. Saiu devagar, o corpo rangendo, as escadas rangendo junto, e viu Jerusa e seu Antônio carregando suas roupas velhas, o cajado de madeira grossa, uma coberta surrada, uma trouxa de casamento antigo. Empurravam tudo para fora, para o terreiro, sem olhar para ela. Mãe, a senhora precisa ir embora, disse Jerusa, sem conseguir encarar o rosto enrugado da mãe. Ir da minha própria casa? Engolindo em seco com a voz trêmula, perguntou Dona Durvalina. Eles viraram as costas sem toque, sem abraço. E ela permaneceu ali, sentada no batente, o pó rodopiando nos raios de sol da manhã, os olhos cheios de mágoa, o silêncio pesado como mortalha de morte anunciada. Mas Dona Durvalina guardava segredo.
Décadas antes, quando seu marido ainda respirava, eles haviam vendido parte de roças de cana ou talhões de terra que não cultivavam mais. Com o fruto dessas vendas, ela juntara uma quantia escondida. Escondida dentro de uma pequena caixa enterrada sob as tábuas do curral, entre pedras e estrume de vaca, um cofre de terra, fora da vista de todos. Ninguém sabia, nem Jerusa, nem os empregados antigos. O segredo dela era como semente seca que germina sem pedir licença. À noite, quando o calor cedeu, Dona Durvalina levantou-se devagar, apoiou-se no bordão, saiu para o curral. A lua mal aparecia, as estrelas tremiam no céu. Sob a lona velha que cobria parte da palhada do curral, entre as pedras, a caixa de madeira apodrecida, cheia de dinheiro ensacado em retalhos, estava lá. Em moedas, cédulas amassadas, uma reserva de vida. Ela retirou aquilo com mãos trêmulas, limpou o suor da testa e lembrou-se do rosto do marido morto. Lembrança suave e dura ao mesmo tempo. Em silêncio, fez a mala que restava. Algumas roupas limpas, um coador de café, o recipiente de alumínio usado décadas atrás. Sem despedidas, caminhou pela estrada poeirenta que ia para o povoado de Jeremoabo, outra comunidade real no sertão baiano, até uma fazenda próxima chamada Fazenda Nova Esperança, terra vizinha que ainda pertencia a amigos antigos do falecido marido. Lá chegou debaixo de poeira avermelhada, pediu pouso para a noite. Os donos da fazenda, velhos conhecidos de quando Dona Durvalina e o marido tocavam negócios de várzea, a acolheram. Deram-lhe água morna de panela, café forte, pão de roça. Ela ficou lá, descansou o pouco que lhe restava de força. Ao amanhecer, perguntou se havia terras à venda por aquelas bandas. E sim, havia talhões abandonados, terras que ninguém cultivava por causa da seca ou da migração para a cidade. Ela usou parte do dinheiro guardado e comprou uma roça de pouca área, mas boa terra, chamada de Fazenda Solândia. Nome fictício, mas que poderia existir no interior da Bahia, perto de Piranhas ou Jeremoabo. Logo, vizinhos vieram ajudando com barro, madeira de lei, telha nova, construíram uma casa de taipa reforçada e cercada de bambu e juazeiros. Dona Durvalina, embora os ossos pesados pelo tempo, voltou a plantar milho miúdo, feijão e uma pequena horta de cana. A velha retomou o seu fôlego antigo, não tanto com força, mas com firmeza silenciosa de quem foi traída e resolveu erguer seu próprio chão. Enquanto isso, Jerusa e seu Antônio continuavam na casa velha, já sem manutenção. As telhas escapando, o alpendre rangendo, o mato invadindo o terreiro. Eles esperavam algo que nunca vinha, não trabalhavam direito, confiavam em lembranças passadas. A propriedade ia se afundando em poeira e descaso. Com o tempo, um menino chamado Zé Cascudo, filho de um vaqueiro vizinho, apareceu para ajudar Dona Durvalina no novo pedaço de terra. Trazia água, ajeitava o telhado, regava os pés de mandioca, ajudava sem pedir nada, além de um sorriso dela. Ela gostou daquela presença sincera, daquela humildade de menino que não pedia herança, só pedia dignidade. Mas a vida, que reclama valor, cobrou seus dias. Dona Durvalina, bem idosa agora, acordou uma manhã com dor maior no peito, cansaço profundo. Sentiu que estava na derradeira curva da estrada. Pediu que se fizessem um testamento. Em suas últimas vontades, deixou claro: não queria que Jerusa recebesse nada da nova fazenda. Deixou tudo para o menino Zé Cascudo, símbolo da gratidão silenciosa e do recomeço humilde. Quando Simeão, o tabelião local de Jeremoabo, anunciou seu falecimento, Jerusa ficou sem chão. Foi à nova casa, perguntou pela escritura, pela terra, pelo reconhecimento. Mas ouvir que sua mão ganhara nada deixou-lhe silêncio tão frio quanto a seca da estiagem prolongada. Assim, Dona Durvalina descansou sob sombra de juazeiro, rodeada pela colheita modesta, em sua nova terra. A casa rangia levemente ao vento do sertão, como se ela fizesse parte do vento e da poeira, da dignidade que não se vende. Zé Cascudo tornou-se o novo trabalhador respeitado da propriedade. Jerusa e seu Antônio desapareceram aos poucos da vida do pedaço.
No povoado contam, cada prosa de mesa de café, cada prosa de porteira, que Dona Durvalina viveu sua vingança silenciosa, não com ódio, mas com justiça de vida, e que no sertão, às vezes, quem parece fragilizado é quem guarda o segredo mais forte no peito. Meu nome, para esse causo, vou dizer que sou Zé João de São Sebastião, morando lá em Juazeiro do Norte, Ceará. Tinha acabado de fazer 15 anos quando, na Semana Santa daquele ano, resolvemos que eu, meu primo Celcinho de Milagres, que sempre estava comigo em todo canto que o tamanco batia, e meus pais íamos participar da missa da Sexta-feira Santa na Igreja Matriz de Crato, pertinho dali. Mas eu estava meio assim. Não estava com vontade nenhuma de ir. Você sabe como é, né? Tem compromisso, tem fé, mas a gente jovem, a cabeça pede outra. Então combinei com o Celcinho. Ó, primo, nós vamos dar um pulo lá no bairro dela, a menina que eu tava namorando, para fazer uma visita rápida, depois a gente volta para tomar banho, ajeitar e ir pra missa. Assim, ninguém desconfia. A menina morava no bairro de Benfica, ali no perímetro urbano de Juazeiro. Para chegar lá, tínhamos que atravessar uma passarela estreita que atravessava uma área de mata, subir escadarias, entrar por trilha meio abandonada. Aquilo já parecia cenário de filme de terror, mas nós achávamos engraçado, né? Quando bateu lá pelas 2 horas da tarde, o Celcinho chegou em casa e a gente falou para meus pais: olha, vamos dar uma passada nesse bairro ali de Benfica, rapidinho, depois voltamos a tempo de banho e missa. Aí a mãe, esperta como jagunça de chuva, olhou para mim e falou: quando tu tens compromisso com a igreja, não significa que não tens compromisso comigo e com teu pai, rapaz. Eu ganhei aquele olhar. Camiseta apertada, sandália desgastada, e saímos. Entramos na passarela, mata fechada dos dois lados. O sol já estava abrindo rachado de quente. Fomos numa sorveteria, tomamos uma raspadinha, rimos, enrolamos para voltar. O Celcinho ficava contando piada da escola. Eu ficava rindo da menina, tentando parecer valente. Atrasamos de propósito. Quando passamos pela passarela de volta, já perto do fim da tarde, foi que a coisa ficou estranha. O vento pareceu segurar a respiração. A mata ficou calada de repente. E então, ouviu-se um barulho. Um rosnado forte, grave, como se um touro bufasse dentro da mata. Nós olhamos um para o outro, olhos arregalados, coração batendo como se fosse pandeiro em festa. Quando pisamos no meio da passarela, passo lento de covarde, olhamos para trás, os dois ao mesmo tempo. E lá estava, uma silhueta altíssima, bem mais de 3 metros, parecia completamente escura, os olhos vermelhos faiscando. Não tinha chifres, mas tinha o ar de besta da escuridão. Eu senti o arrepio que percorreu o corpo até o dedo mínimo da perna. Corre! Sussurrei pro Celcinho. Ele já estava com a sandália meio solta, tropeçando. Eu deixei cair meu documento, carteira, saí disparado. Não olhei para trás, só corri até casa. Chegamos em casa já quase na hora que meus pais se preparavam para a missa. Expliquei, ou tentei explicar, que nós vimos algo na passarela. A mãe achou que estávamos inventando desculpa para não ir. O pai percebeu a face do medo. Eles resolveram não ir para a missa também. Ficaram ali tentando nos acalmar. O Celcinho foi tomar banho para esquecer o susto. Isso ele disse. E eu fiquei conversando com meus pais, sentindo o suor frio que teima em ficar quando a noite chega. Uns 15 minutos depois, um grito do banheiro. Mãe, sai, sai daqui! Ele berrava desesperado. O pai quase arrebentou a porta. O Celcinho me olhou pela fresta, olhos fundos de 100 noites, dizendo: eu vi, eu vi! Ele disse que no momento em que estava no chuveiro, ouviu o mesmo barulho. Abriu o basculante da janela do banheiro e lá estava a coisa, parada, imensa, escura. O grito ecoou feito colher que cai no chão de cozinha às 3 da manhã. Meus pais tiveram que levar o Celcinho embora para casa deles. Eu nem dormi aquela noite. 2 dias inteiros minha mente rodava feito moinho sem vento. Pesadelos, suor, tremor. A menina que eu namorava, esqueci-lhe, dizendo que vou dar um tempo para pensar. Eu nunca contei a ela o motivo de ter terminado. Os 15 anos, né? A gente finge que foi algo de maturidade, mas a verdade pesa como pedra. Passou mais uns dias, as sensações ficaram leves, mas a lembrança firme.
Depois de 2 semanas, como eu estudava à noite, saí da escola lá pelas 10h15. Entrei no trajeto usual. Subir a avenida principal, virar na rua de baixo, uma rua tranquila. Só que naquela noite a visão periférica me pregou peça. Parecia que alguém me seguia. Parei, olhei para o lado, nada. Continuei a andar. O vulto ia atrás. Acelerei o passo. O vulto acelerou. Acelerei mais. E quando percebi, já corria feito boi de curral ver boiada solta. Entrei em casa, portão bateu, respirei fundo. Disse aos pais, estava me seguindo. Eles me olharam sério. Dormi tarde. Cama rangia. Teto parecia rachar. E aí, às 3 da manhã, acordei para paralisia. Aquela que tu quer se mexer e não consegue. E lá, a coisa estava em pé ao lado da cama, silenciosa. Olhava. Eu tentei gritar, não soltou som. Respiração curta. Medo que aperta como torneira fechada. 2 horas assim, ou parecia 2 horas. Quando amanheceu, senti alívio. A fé me salvou. Rezei muito. Até hoje agradeço para Deus por ter me livrado. Já vi outras visagens, outras assombrações, mas nada que se compare àquela. E digo aqui, para quem está ouvindo o causo, não é para rir da fé, não é para zombar da igreja. A lição que aprendi, compromisso que a gente acha que pode enrolar, às vezes fica por cobrar. Saímos naquele dia sem dar valor ao que havíamos prometido. Missa, família, presença. E entramos num labirinto feio de arrependimento e de medo. Mas se a gente tiver fé, o medo até bate, mas não vence. Então, meu amigo, fica o alerta. Se você for por uma passarela que atravessa a mata, ou numa rua escura onde o vulto parece te seguir, fique ligeiro. E se você ouvir aquele rosnado que vem dos cantos incertos, nem pense que é boi bravo ou jagunço. Pode ser algo mais antigo, mais bruto. Se eu lhe contar o que eu vi nas bandas de Santo Antônio do Leverger, cê não dorme nem de luz acesa. Mas é bom saber dessas coisas, para não sair por aí duvidando do que o povo antigo dizia, que tem hora que o mundo do vivo e o do morto se encosta, assim de mansinho, igual vento passando por trás da orelha. Pois foi lá, pros anos de 80 e pouco, quando o Mato Grosso ainda cheirava a terra molhada e querosene, que o povo do sítio do seu Leôcio Mendes começou a ouvir um choro no meio da noite. Era um pranto miúdo, fino, que vinha lá de dentro da mata, como se fosse criança recém-nascida pedindo peito. Mas o estranho, vice, é que ninguém ali tinha neném pequeno. Nem gente parida, nem mulher barriguda. Mesmo assim, toda noite, perto das 11 para as meia-noite, o choro começava. É gato do mato, dizia uns. É alma penada, retrucava outros. E o seu Leôcio, homem valente, mas teimoso que nem mula de padre, dizia: ora, isso é vento nas palhas. O povo de hoje tem medo até de sombra. Mas foi só até o dia que o choro começou dentro do galinheiro. O homem levantou da cama com o lampião tremendo na mão. A mulher, Dona Firmina, ficou agarrada no terço, rezando baixinho. Quando ele chegou lá fora, o terreiro estava parado demais. Nem grilo, nem sapo, nem o barulho do vento. O lampião tremia e o fogo parecia querer se apagar. E então, lá no canto, entre as tábuas do galinheiro, ele viu uma sombra pequena, sentada no chão, como se fosse uma criança. Mas quando ele alumiu com o lampião, a coisa levantou devagar, e o rosto era branco que nem cera, sem olho, sem boca, sem nada, só um buraco no meio, de onde saía o choro. Leôcio deu um grito que acordou até o galo do vizinho, correu para dentro, jogou o lampião no chão e disse para a mulher: Firmina, o que eu vi lá fora não é bicho, nem gente, é o pagão chorando. A mulher empalideceu. Pagão é como o povo chamava as crianças que morria sem batismo e que o padre dizia que ficava penando sem destino, sem céu nem inferno. No outro dia, o povo da redondeza foi olhar. No terreiro não tinha pegada, mas o chão estava úmido, como se alguém tivesse derramado água. E o lampião, que devia ter se apagado, amanheceu aceso, só que com a chama azul, igual fogo fátuo de cemitério. O padre da vila, o padre Hermógenes, foi chamado. Chegou com o rosário e a garrafinha de água benta.
Mas quando pisou no terreiro, o fogo do lampião apagou sozinho. Ele benzeu tudo, rezou, aspergiu água e disse: tem alma aqui pedindo reza, e promessa quebrada é coisa séria. Seu Leôcio começou a lembrar que, uns 20 anos antes, um compadre dele tinha perdido um filho de parto e enterrado ali mesmo, no mato, porque a estrada até a capela era longe demais. Pode ser o menino dele, disse o padre. Mas, padre, o compadre já morreu, respondeu o homem. Pois o que é dele ficou. E quem promete batizar e não batiza, carrega o choro do inocente até cumprir. O padre mandou cavar no canto do terreiro, onde o choro parecia mais forte. Quando cavaram, encontraram um pedaço de pano azul enrolado em ossinhos pequenos. A mulher chorou, o padre rezou e mandou fazer um enterro cristão, lá no cemitério de São Gonçalo do Porto. Depois disso, o choro cessou, por um tempo. Mas no São João daquele mesmo ano, quando o povo se ajuntou para a festa, com forró, canjica e fogueira, o Zé Maroto, violeiro da região, contou rindo que ia tocar pro pagão dançar. Mal acabou de dizer, a lamparina da varanda apagou. O vento soprou, mas ninguém sentiu frio. O ar ficou quente, abafado, como se tivesse alguém respirando pesado ali perto. A sanfona parou sozinha e o choro começou de novo. Não mais de criança, mas de homem velho. Um choro arrastado, cheio de raiva e fome. O povo correu. O fogo da fogueira virou azul. E quando o padre chegou mais tarde, achou a viola do Zé Maroto quebrada em dois, com cheiro de queimado, e o homem tremendo feito vara verde. Zé não morreu, mas ficou sem fala por 3 meses. Depois, quando voltou a falar, disse que o pagão veio cobrar o batismo que o padre esqueceu de fazer para o filho do compadre morto. Disse que o espírito queria nome, queria água e queria lembrança. Padre Hermógenes fez então uma missa especial. Batizou o ossinho que restava com o nome de Bento e mandou levantar uma cruz de madeira no terreiro do seu Leôcio. Dizem que depois disso, o fogo do lampião voltou ao normal e o vento tornou a soprar. Mas nem tudo sossegou. Uns anos depois, em 1989, um fazendeiro novo comprou aquelas terras, arrancou a cruz e construiu um curral no lugar. De noite, o gado mugia sem parar. O leite azedava no balde e as vacas sumiam no pasto como se a terra tivesse engolido. O homem, achando que era praga, chamou benzedeira, chamou rezador, até chamou gente de cidade para ver se era feitiço, mas quem foi lá nunca mais quis voltar. Um dos peão, o Nenzinho, disse que viu um vulto de menino andando entre as vacas, com uma lamparina azul na mão. Outro jurou que o próprio fazendeiro, uma noite, foi puxado para o meio do mato por um fio escuro que saía do chão. Um fio de treva, fino que nem cabelo, mas que grudava e puxava. Foi aí que o povo começou a chamar o lugar de Sítio do Fio da Noite. E dizem que até hoje, quem passa por ali de madrugada, escuta um choro misturado com mugido e vê uma luzinha azul pulando de árvore em árvore. Uns dizem que é o Bento, o pagão batizado, que agora protege o lugar. Outros dizem que o batismo foi tarde demais e que ele virou guardião da noite, levando com ele quem mexe onde não deve. Eu mesmo, uma vez, vindo de canoa pelo rio Cuiabá, vi a tal luzinha. Pensei que fosse gente com lanterna, mas quando cheguei perto, o fogo azul se dividiu em 3, subiu no ar e foi sumindo dentro da mata. Deu um arrepio danado, fio. O rio ficou parado e até os sapos calaram. Desde então, eu não passo mais por aquelas bandas depois do sol se pôr. Porque quem mexe com promessa quebrada, o vento cobra. E o vento do Mato Grosso, quando cobra, leva junto o juízo do homem. Por isso, se algum dia você ouvir, lá pras bandas de Chapada dos Guimarães, um chorinho de criança no meio da mata, não vá ver não. Reze, benza e siga seu caminho. Porque pode ser só vento, ou pode ser o pagão Bento, puxando o fio da noite para lhe levar também. E assim termina o causo que o povo conta até hoje, quando a lua tá minguante e o galo não canta. Uns dizem que é invenção de velho, outros juram que viram com os próprios olhos. Mas eu, que nasci e cresci por aquelas veredas, digo e repito, mentira é coisa que o povo inventa para enganar. Agora, o que é contado de medo? Ah, isso tem sempre um fundinho de verdade.